Vou contar um testemunho, de um, eu tenho 4, né? Que foi muito importante, sim, todos. Eu tenho que agradecer do ano de 2022. Meu gato, né? Como a irmã tem o Barata, eu tenho o meu gato, né? Que é o Jesse Clinton, né? Ele fala, como se diz, ele está achando que eu vou ficar aqui sozinha, né? Que ele, que ele disse assim para mim, vai lá, amor, vai lá, amor. E eu, não, meu bem, depois a gente conta, tem 4 pessoas. Não, vai, amor, vai lá contar, amor. Eu vou, mas não vai, eu vou ficar só, né? Então, 2018, eu vou resumir bem rapidinho. 2018, meu gato, né, meu esposo, falou para mim assim, vamos fazer uma faculdade. Eu falei, eu? Faculdade? De jeito nenhum, não dou conta. Do jeito que eu trabalho, tem tempo para estudar. Ele, não, vamos fazer, eu faço com você. Só que eu imaginei que ele ia fazer outro curso, né? E aí eu fui numa faculdade, fiz uma prova. Quando eu fui fechar a inscrição, meu coração fechou. Porque me falaram uma coisa, quando eu fui fechar, né, o contrato era outra coisa. Aí eu falei, não vou fazer esse negócio nada, vou continuar trabalhando de caixa mesmo, que eu trabalhei de operadora de caixa há 14 anos. E aí eu falei, não, faculdade não é para mim, não. Só que lá no fundo do meu coração eu tinha um desejo de trabalhar, né, com criança. Porque como eu já trabalhava com criança desde 97, na igreja, no Ministério Infantil, trabalho voluntário, em outros lugares com criança. Então, assim, eu tinha um desejo, mas, porém, não tinha condições financeiras, porque faculdade é caro. E aí, comecei a trabalhar no Atacadão dia a dia, e ele foi lá no shopping Passeio das Águas e viu uma propaganda da Faculdade de Araguaia. Foi lá, arrumou todos os papéis, chegou em mim e falou assim, nós vamos fazer a faculdade. Eu falei, eu não vou fazer esse negócio não, que eu não dou conta, não tem tempo. Aí, ele falou, vamos, e eu, tá. Eu falei, então você vai lá e vê como é que é esse negócio. E ele foi lá, fez a prova, fez minha inscrição, ele falou, sua prova está marcada para tal dia. Eu falei, meu Deus, tanto tempo sem estudar, como é que eu vou fazer uma redação? Cheguei lá, a menina me deu umas instruções assim, eu fiz uma redação. Falei, só por Deus mesmo para me passar. E aí eu passei. E não sei se os irmãos sabem, o curso de pedagogia hoje ele não é barato. E Deus me deu o curso de pedagogia não só para mim, e para o meu esposo. Aí, eu até então não sabia que meu esposo tinha feito a inscrição pedagogia. Aí ele falou assim para mim, quando eu fiz a minha prova, ele falou assim, eu vou fazer o curso com você. Eu falei, você? Eu vou te ajudar. Irmãos, ser casado é bênção. Temos que caminhar na mesma direção, caminhar juntos, porque Deus abençoa. E aí a gente começou pela fé, irmãos, condições a gente não tinha. E aí a gente começou a fazer esse curso e era assim, quando eu falava, não vou fazer, vou trancar esse ano, esse período, ele falava, não, você vai trancar não, vou te ajudar. Tá, nós ia de novo. Aí quando ele falava assim para mim, assim, não, estou cansado, não vou fazer, vou trancar. Eu, não, eu vou te ajudar. Eu faço suas atividades, eu te ajudo. E vamos lá. E assim foram, irmãos, 4 anos. Foi com muita dificuldade, não foi fácil. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente conseguiu formar com muita dificuldade. Porém, nenhuma mensalidade nossa ficou sem pagar. Nós nunca atrasou uma mensalidade, porque Deus não deixou. E aí veio a pandemia. E agora? Como é que faz, né? E aí a gente foi fazer junto essa faculdade em casa. Nós não tinha computador, não tinha notebook, não tinha nada. E aí a gente ganhou um notebook para fazer a nossa faculdade. E aí, quando finalizou a faculdade, nós tínhamos que fazer o estágio, né, presencial, que era obrigatório. Fazer como? Pandemia, a faculdade finalizando. E aí eu comecei a orar. No meu projeto de vida eu colocava, Senhor, abre uma porta para mim na escola. E a escola que eu trabalho hoje, há muitos anos atrás, eu almejei colocar meus filhos lá, mas porém era muito caro a mensalidade. E aí eu nem comecei a orar e falei, Senhor, faz a tua vontade. Porque em junho do ano passado a gente formava. E aí, quando foi fevereiro, o Senhor me abriu, né, uma porta nessa escola. A pastora Celine não está aqui e ela faz parte desse testemunho, porque eu conheço o pastor Celiomar Gouveia desde 2016. E eu sempre conheci, comecei a seguir nas redes sociais, vinha na madrugada Peniel. E aí, eu sempre orando e eu
pedi a Deus, né, porque eu precisava de uma direção, porque eu entrei na escola, quando eu entrei na escola, ela já me falou para mim assim, vou assinar a sua carteira. E eu era estagiária, vou assinar a sua carteira. Falei, amém. Fiquei 5 meses no integral, e aí elas me fizeram outra proposta melhor. E eu fiquei com medo, né? E aí eu falei, não comentei com meu esposo e fui orar. Falei, Senhor, se for a vontade do Senhor, o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai falar comigo. E aí eu sonhei com a pastora Celine, e no sonho a pastora Celine falava, você vai seguir esse caminho, porque é esse. Tinha um sinaleiro e ela falava, no verde você vai. E aí eu falei, é a porta que o Senhor está abrindo para mim. Quando eu cheguei na escola para dar a resposta, a minha diretora já estava na sala me esperando. E aí eu tive a certeza que era, né, a vontade do Senhor. Então, assim, Deus me honrou, honrou meu esposo. Hoje nós somos formados. Eu trabalho na minha área desde o ano passado. Em novembro, o diabo ele não dorme, né? Quando você está alegre, você se alegra com a vitória, o diabo vem e te dá uma rasteira, mas Deus é firme, te coloca de pé de novo. Foi quando o diabo derrubou minha mãe caiu, machucou muito, mas graças a Deus não machucou, assim, de quebrar nada. Eu estou contando esse testemunho porque foi aqui que eu pedi ajuda, foi aqui que eu pedi socorro para o pastor, para a igreja, no grupo, porque eu não tinha para quem pedir. Então, a igreja, a AD Palavras da Vida, é minha família. Então, é para a família que a gente corre e pede socorro, né? E aí, quando a minha mãe caiu, eu fiquei... Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu fiquei sem chão, eu não sabia o que pensar, não tinha ação, não tinha nada. Eu fiquei muito ruim. Até comentei no grupo e eu vi que os irmãos me ajudou muito. E foi um processo difícil. Passamos aquele processo, né? A médica falou, talvez sua mãe não volte a andar mais, devido à idade, devido a outras coisas. E aí eu falei, amém. E aí o dia que ela estava muito ruim, eu fui para o banheiro e falei, Senhor, não quero que o Senhor faça a minha vontade, mas faça a vontade do Senhor. Eu não quero ver minha mãe nessa situação, mas que a vontade do Senhor seja feita. Quando eu saí do quarto, o pastor tinha terminado de me ligar e eu tinha visto a ligação. E minha mãe estava dormindo e eu retornei para o pastor. E aí eu achei que... E o pastor falou que ia orar por ela, porque então minha mãe não tinha mais paz. Ela só gritava, ela só chorava. E eu... Sabe, assim, chegou num ponto que eu não sabia mais o que fazer. Aí o pastor orou, eu achei que minha mãe estava dormindo. Ela ouviu toda a oração. E aí, quando terminou, eu falei, mãe, a senhora ouviu a oração? Ela falou, ouvi. Que menino que ora bem. Que pastor é esse? Aqui na cidade não tem esse pastor desse jeito, não. Falei, amém, mãe. Então, a senhora ouviu a oração mesmo? Aí ela falou assim, nossa, ele me contou toda a minha vida. Amém. Igreja, ela dormiu a noite inteira. Tinha mais de 3 noites que a minha mãe não dormia. Quando foi no sábado de manhã, ela falou para mim, antes de você ir embora, você liga para o pastor, para ele orar para mim. Falei, tá bom, mãe, eu vou ligar. E aí meu esposo foi me buscar e ela foi contar a história para o meu esposo e chorou muito. Mãe, o que você está chorando? De alegria, que pastor é aquele? Como é que Deus usou ele para falar comigo? Igreja, até o semblante da minha mãe mudou. E aí, liguei de novo, o pastor orou por ela. Peguei um hino da pastora Celine, né? Coloquei para ela ouvir. E ela falava assim, gente, essa irmã está cantando a minha vida. Olha Deus falando comigo. E ela ria, gente, de uma forma. E eu só agradecendo a Deus. E aí, a partir daquele momento, Deus mudou, né, a história da minha mãe, ela foi só recuperando. Fiquei toda feliz, voltei a trabalhar mais tranquila. Quando foi dia 20 de dezembro, ela pega um Covid. Aí eu falei, agora eu não sei mais o que fazer. Porque idosa, de repouso, em Goiânia não tinha vaga em nenhum hospital. Aí ela foi transferida para Nerópolis. Chegamos em Nerópolis. Na quarta, na quinta, foi tudo tranquilo. Quando foi uma hora da manhã, na quinta-feira, ela começou os delírios. E os remédios deram efeito contrário. Então, foi horrível. E eu já não sabia mais o que fazer. Liguei para o meu esposo na sexta-feira à tarde, quando os médicos tomaram outras atitudes com ela, que para mim foi muito difícil. Eu liguei para o meu esposo e falei, amor, pede para o pastor orar, porque eu não sei mais o que fazer.
E aí eu já estava no corredor do hospital chorando, do outro lado ouvindo os gritos da minha mãe, ela sendo amarrada, aquela coisa toda. E aí eu esqueci o celular, né, que eu ficava só preocupada com ela. E quando a minha mãe foi dormir, já era 00:30, mais ou menos. E aí quando foi no sábado, eu olhei, tinha uma oração do pastor. E eu falei, olhei o horário e lembrei do horário que minha mãe dormiu. Foi a hora que o pastor orou, a minha mãe dormiu. E aí ela acordou no sábado por volta de 9 horas. E acordou bem, né, mais tranquila. E eu fiquei preocupada dela ficar, né, com sequela. E eu vou dizer para os irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe ficou com sequela nenhuma. Nenhuma. Ontem eu fui visitar ela, o Nicolas falou para mim assim, mamãe, e eu, calma, e eu ainda não tinha nem entrado dentro da casa dela, e ele gritando, mamãe, eu falei, o que foi? Vem ver, a vovó tá andando sozinha, sem andador, assim, ela anda com andador que a gente está lá, mas quando a gente não está, anda sozinha. Então, Deus é lindo, Deus é tremendo, agradeço a oportunidade, desculpa porque meu testemunho foi longo, mas eu só tenho que agradecer. E eu falei para o pastor na quarta, né? Eu preciso de contar meu testemunho, porque os irmãos me ajudam em oração e não sabem, né? Como te disse, assim, a gente entra no grupo só para pedir, a gente tem que agradecer também, né? E o irmão que pregou, o irmão Davi, que falou sobre o deserto. De deserto eu tenho experiência, tá, irmãos? Vamos só agradecer, porque quando a gente não agradece, murmura, reclama, a gente volta para o final da fila. Então, o final da fila do deserto não é bom não, gente. Agradeço a oportunidade.